Então, bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. Meu nome é Abel Siqueira, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná. E na aula de hoje a gente vai falar sobre matrizes e sistemas lineares. Possivelmente a gente vai falar sobre eliminação gaussiana, que é a maneira número 1 de se resolver sistemas que a gente aprende, tá? A primeira, não é a principal, mas é uma das mais fáceis, é base para um monte de coisa, é essencial saber. Possivelmente, matrizes, o tópico de matriz é um tópico muito importante, que me fascina bastante, então possivelmente vou fazer muitas outras aulas sobre sistemas lineares, principalmente dependendo do interesse das pessoas, porque é uma coisa que a gente pode falar sobre horas. Matrizes é provavelmente o tópico mais importante de computação científica, tá? Tirando em algumas situações muito específicas, algumas áreas muito específicas, o que você mais tem para resolver são sistemas lineares. Então, você vai falar, vou resolver a equação do calor, sistemas lineares. Fala, vou fazer otimização linear ou não linear. Isso quer dizer, eu quero fazer planejamento de rota, versus eu quero fazer machine learning, sistemas lineares. Todas essas áreas você vai ter algum sistema aparecendo. Se não tiver um sistema, quase sempre você tem pelo menos os vetores e matrizes. Então é uma preocupação muito antiga na computação, como fazer essas contas de maneira eficiente. Eu não vou entrar em tantos detalhes quanto eu poderia, e algumas das coisas são muito específicas, não são úteis nem para mim, nem para vocês, de pensar no dia a dia, são realmente tópicos muito avançados de pesquisa. Mas eu vou tentar chegar nas partes que eu acho importante, principalmente no futuro, para eu poder referenciar meus alunos de otimização, ou outros, ou mestrado, enfim, a olhar especificamente um vídeo. A aula de hoje, no entanto, ela é bastante introdutória, a gente vai falar sobre coisas muito simples, mas eu vou assumir que vocês assistindo têm noção de matrizes e sistemas lineares. No mínimo, o ensino médio precisa ter, mas um pouquinho mais seria o ideal, que você já tenha visto um pouco sobre como resolver um sistema 3x3, 4x4 na mão, por exemplo, seria o perfeito. Mais que isso eu não vou voltar, porque senão a gente não vai falar de numérico, tá? Então a ideia básica no sistema linear é que você tem alguma coisa assim. Tá? Você tem coisas desse tipo. Onde os valores A e B são dados, tá? Então esses aqui são informações, são parâmetros, coisas que você tem, são números. E os caras X você quer. Então os X e são as incógnitas, tá? Então você tem N incógnitas e M equações. Então essa coisa não vai dar certo. Equações. Essa coisa aqui, certo? Essa linha que eu pego número vezes variável ou incógnita, somo com número vezes incógnita tal, igual a B, é obviamente uma equação, porque tem um igual. Além disso, ela é uma equação linear, porque a dependência do xi é linear, tá? O xi aparece sozinho, sem potência, sem função aplicada nele. É só número vezes xi somado a número vezes xi somado a número vezes xi, possivelmente somado a número igual a zero. Tá? Uma equação linear. E isso daqui é lindo, a gente pode escrever assim, às vezes eu vou, mas quase sempre a gente vai pensar que é uma coisa assim. AX igual a B. O A pertencente ao espaço do R, M por N. O B pertencente ao espaço do R, M. E o X, para poder combinar, tem que pertencer ao espaço do R, N. Tudo bem? Então, isso daqui é que a gente quer trabalhar. Sistemas lineares, AX igual a B.
Eu vou usar A e B para sempre, a não ser quando realmente não fizer sentido usar A. A gente vai ver situações que vale a pena usar uma outra letra que lembre o caso específico, mas o A e B são tradicionais, são clássicos dessa notação, beleza? Então a questão é essa, a gente vai resolver sistemas lineares. E A é uma matriz, e então a gente precisa saber trabalhar com matrizes. E B e X são vetores, então a gente precisa saber trabalhar com vetores. Beleza? Para aqueles que gostam de álgebra linear, toda essa coisa pode ser imaginada como combinações de vetores e planos e interseções. É muito bonito de visualizar isso daqui tudo. Espaços, subespaços, enfim. Para quem gosta de álgebra linear, tem toda uma área de estudo aí bastante bonita. Eu não vou entrar em tantos detalhes. O que eu vou entrar em detalhes um pouquinho é sobre vetores, matrizes e as contas envolvidas, tá? E eu vou começar falando de uma pessoa clássica, que é o Blas. Ou, para ser mais exato, um Blas, ou a definição geral de Blas. E Blas vem de Basic Linear Algebra Subroutines, ok? Note que eu resumi LinAlg porque é Linear Algebra, é muito fácil. Se bem que alguém pode confundir com o algoritmo, né? Bom, vamos lá. Linear Algebra. Pronto. Então, Basic Linear Algebra Subroutines, ou subrotinas básicas, ou subrotinas de álgebra linear, tá? Então, subrotinas de álgebra linear básica ou subrotinas básicas de álgebra linear. Confesso que eu até fiquei na dúvida agora, mas é importante que significa a mesma coisa. E o Blas é o seguinte, lá atrás alguém falou, olha, eu vou fazer um método para tal coisa. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando em julho aqui, mas eu sempre volto para falar do que tinha antes. Vou fazer um método para tal coisa. Otimização, resolver sistemas não lineares, equações diferenciais parciais, sei lá, progressão, simulação de populações, coisas divertidas, claro. Uma pessoa falou assim, o que eu preciso? Eu preciso trabalhar com matrizes e vetores. Que operações que eu costumo fazer? Eu costumo fazer operações tipo multiplicar um número. Toda vez que aparecer x, y, z são vetores, tá? Alfa são escalares. Então, alfa vezes x, eu preciso multiplicar um vetor por um número. Eu preciso somar dois vetores. Eu preciso fazer o produto interno de dois vetores. Só uma ressalva, aqui vocês têm várias notações para produto interno, dependendo do seu professor de álgebra linear, barra geometria analítica, barra física, tá? Mas eu estou usando essa daqui sempre, porque eu gosto muito dela. Preciso fazer essas operações com meus vetores. Essas três operações aí são clássicas. Eu preciso fazer operações com matrizes. Quais? Multiplicar uma matriz por um vetor. Eu preciso resolver um sistema triangular. Inferior ou superior. Tá? Aqui eu quero resolver um sistema triangular ou inferior. São operações simples. Note que aqui quer dizer mais ou menos inverter uma matriz triangular inferior e aplicar num vetor. E eu preciso, às vezes, multiplicar duas matrizes ou, e aí que é uma parte importante, transformar um sistema desse em alguma coisa que equivale a inverter e resolver, tá? Alguma coisa um pouco mais direta. Para ser mais exato, eu vou até deixar assim, alguma coisa que... eu vou já escrever o que eu quero falar. Fatorar. Melhor não deixar ambíguo. Não, ninguém vai ficar chateado depois. Todas essas operações são básicas. Eu preciso dela em todas as áreas, tá? Tem sistema linear, eu preciso dessas operações. Inclusive, para resolver sistemas lineares, eu preciso dessas operações. E, tecnicamente, resolver o sistema linear é uma dessas operações. E aí a pessoa não foi lá e criou um pacote, simplesmente. O que ela fez foi criar
por várias pessoas, a API ou a interface que esses pacotes têm que criar. Então, alguém foi lá e falou assim, olha, existe uma operação chamada alpha-x mais y, e a gente vai falar que isso daqui é um AXP, onde você passa a dimensão, o A, um X e um Y, e ele retorna no Y essa operação. Tá? Então ele foi lá e definiu, ou essas pessoas foram lá e definiram uma lista de operações, tá? De nomes de função e o que elas têm que fazer, chamada BLAS. Por quê? Porque naquela época, ainda hoje, mas naquela época principalmente, era importante você ter uma uniformidade nessas operações, que você pudesse mandar seu código para outras pessoas, mas as pessoas usavam estruturas completamente diferentes. Então o cara falou assim, olha, eu criei meu próprio computador aqui na empresa, tá? Eu fui lá e montei todas as partes, a gente usa um sistema operacional único e a gente compila para o nosso hardware especificamente. A gente tem um sistema operacional específico para o nosso hardware, mas eu preciso resolver um sistema linear com 1000 variáveis. Naquela época 1000 ia ser bastante. Ok, tá bom. Você então pega o código de fulano que usa o BLAS e você na sua máquina extremamente específica implementa o BLAS. Então é isso. Então se você for olhar para Intel hoje, não estou falando de 50 anos, hoje se você for olhar BLAS para Intel, você tem um BLAS específico. Se você for olhar BLAS para a versão, sei lá, você deve ter, mas eu não sei. Você deve ter um BLAS específico para Raspberry. Você vai ter BLAS específico para esse outro caso. Você vai ter BLAS específico para um outro compilador. Você tem vários BLAS diferentes. E você tem BLAS genéricos, claro. Tá? Então, se você instalar, acho que no terminal do Linux você deve conseguir instalar com apt-get install BLAS, se já não tiver. Ou equivalente, se você usa outra distribuição. É muito comum, tá? Então é importante ter isso daqui em mente, principalmente quando você for olhar o código de outras pessoas. Existem operações básicas, tá? E essas operações básicas é o que a gente se baseia para fazer todas as coisas aqui no meio. Às vezes explicitamente, às vezes implicitamente. Beleza? Enfim, eu acho extremamente importante falar disso daqui tudo. E essas operações todas que a gente vai brincar, elas todas têm custos e esses custos a gente vai olhar à volta e meia. Então, eu vou falar de 3 níveis de operações. Vamos definir essas operações. A primeira operação, eu não vou fazer a função do BLAS aqui, tá? Não se preocupem, a gente não vai descer tanto nível. A primeira operação é essa, alfa x mais y. Isso quer dizer que zi é alfa xi mais yi. A pergunta é qual que é o custo de operações. Então, para fazer alfa vezes x mais yi, eu preciso ir em cada componente do z, multiplicar alfa por x e somar y. Então, eu faço n multiplicações, inclusive já vamos colocar assim, n multiplicações e n adições. Beleza? Então, essa é uma conta que leva 2n operações. A gente vai dizer que a operação de multiplicação e soma são essencialmente o mesmo custo. Subtração, divisão, a gente vai fazer tudo parecido. E atribuição a gente vai ignorar, vai falar que é de graça, tá? Então, são 2n operações. A outra operação é x transposto y. Quer dizer que eu estou fazendo um somatório de xi, yi. E para fazer esse somatório de x, y, i, eu multiplico x, y, i, multiplico o outro x1, x2, desculpa, x1, y1, multiplico x2, y2, somo. Multiplico x3, y3, somo. Multiplico x4, eu estou aparecendo? x4, y4, somo. E sai fazendo isso. Então, eu estou fazendo n multiplicações e somando n menos uma vezes. Então, n multiplicações e n menos uma somas. São 2n menos 1 operações. E essas operações, elas têm valores levemente diferentes, mas elas têm, eu vou usar aqui o amarelo, a ordem de operações O de n. A O de n quer dizer
que é limitado linearmente por n, tá? Esse O maiúsculo de n quer dizer que é limitado por alguma constante que multiplica n. Isso é, se eu somar número suficiente vai ser menor. Todas essas operações são lineares. Então isso daqui são operações de BLAS nível 1. Beleza? Por conta disso. A outra operação muito comum é A vezes X. E a A é a matriz que a gente tem M por N sempre. Essa operação diz que se eu pegar uma linha do I, ou um componente I do Y, eu tenho que fazer a multiplicação com J variando de A e J, X, J. Então, para cada linha, tá? Para cada linha da matriz, estou pegando a linha inteira e fazendo o produto interno com XJ. Isso daqui também pode ser entendido como pegar todos os elementos da linha e fazer um produto interno com XJ. Produto interno são 2n-1 avaliações. E eu tenho, porque lembrando que eu tenho n colunas, tá? Então, 2n-1 operações. E eu tenho m linhas. Então, eu tenho 2n-1 vezes m, que é 2mn menos m. 2, não, m. Operações, tudo bem? Se eu tiver m igual a n, isso é n quadrado, que é quadrático. Isso daqui é uma operação de BLAS nível 2, porque é quadrático, tá? Se aparece um vezes o outro, é quadrático também, tá? Aí vem a questão de resolver os sistemas e começa a ficar interessante. Um sistema triangular é um sistema que eu tenho alguma coisa assim, L11, LN1, LNN. E aqui em cima eu tenho zeros. E um sistema triangular, uma matriz triangular inferior é essa L, e a matriz triangular superior é essa U. E é uma coisa equivalente. U e L vem de upper e lower, tá? E vocês devem reconhecer pelo menos o sistema triangular superior. Se você não olhou para o sistema triangular superior e falou assim, ah, é porque você não viu o que eu preciso que você reconheça de, possivelmente, geometria analítica. Que é, quando você tem um sistema maior do que 2 por 2, como é que você resolve? Você sai fazendo uma eliminação dos elementos, que a gente costuma chamar de escalonamento ou qualquer outro nome bonito que os jovens estavam usando. Esqueci agora o nome dos jovens lá. Enfim, fazer um escalonamento onde você sai essencialmente eliminando os elementos embaixo de uma coluna, aí você adiciona o elemento, você elimina todo mundo embaixo e assim por diante. Tudo bem? Isso é o que a gente vai fazer hoje. E aí você chega num sistema com essa matriz. E para resolver esse sistema você consegue resolver ele direto. O que eu já vi o pessoal fazendo é continuar eliminando. Ele pega aqui e elimina para cima e sai eliminando para cima e assim por diante. Até chegar numa matriz diagonal. E aí chega no modo echelon completo, que eu esqueci o nome que se dá em português. Linha echelon, sei lá. Enfim, é uma aula que eu nunca dei, álgebra linear e nem geometria analítica, então não sei o nome das coisas em português. O importante é que você consegue resolver esse sistema aqui. E o que eu vou dizer, e a gente vai ver só depois, é que essas operações são BLAS nível 2. A gente vai ver depois elas. E por último, a gente tem uma operação clássica, que é A vezes B. A, eu vou falar que é M por N. B, eu vou falar que é N por P. Então, a matriz C, ela é M por P. E a definição de cada elemento em J da matriz C é você somar em N,
que é o interno, tá? O número de colunas da A e linhas da B, é a dimensão interna. Os elementos A e K, B, K, J. Tá? Essa é a definição. E se a gente quiser, a gente pode fazer essas contas. Se você gosta de programar numa linguagem de baixo nível, eu inclusive recomendo fazer essas contas, tá? Em baixo nível, que é muito mais interessante. Quantas operações a gente tem aqui? Isso daqui tem por volta de n. E aí eu vou fazer isso daqui m vezes p vezes. Então é mpn, que é BLAS nível 3. Tudo bem? Então BLAS nível 3 é isso daí. Ótimo. Vamos só mostrar que realmente essa conta funciona. Esse aqui é o Julia. Eu acho que hoje a gente não vai ter imagens, tá? É uma situação rara. Então lembrando que o Julia a gente pode criar uma matriz assim. E pode fazer a conta A vezes B. A vezes B é essa da matriz, ele calcula automaticamente pra gente. O Julia tem o próprio BLAS? É uma pergunta que poderia aparecer. Não. O Julia não tem o próprio BLAS. Tem o pessoal discutindo fazer um BLAS puramente em Julia. Mas como eu falei, como ele é pensado em otimização para um hardware específico, o Julia usa um BLAS. Se você quiser fazer o Julia funcionar o mais rápido possível no seu computador, inclusive, o que se fala é, pega o código do Julia, muda o BLAS interno que eles usam por padrão, compila e você vai ter um Julia com BLAS otimizado para sua máquina, tá? Em geral, é desnecessário fazer isso para, né, todos os dias o que você usa no dia a dia não é necessário. O Julia usa por padrão o OpenBLAS, que é um BLAS clássico aí, pelo menos 10 anos que eu já vi ele em atividade. Ele tinha o nome GoToBLAS antes, e agora ele se chama OpenBLAS. Então ele já usa isso por padrão. Mas mesmo assim a gente vai fazer uma continha de otimização aqui, de for aqui, que é justamente para definir exatamente o que eu defini aqui em cima, tá? Então olha só, I e J que estão variando, e aí eu vou fazer esse somatório interno. Então o I está variando de 1 a 3, o J, inclusive eu posso fazer em uma linha só, não sei se vocês sabem disso. De 1 a 4, e a posição C e J vai ser um outro valor, certo? Vai ser um somatório aqui dentro. Então, para eu não escrever mais um for, em Julia eu posso fazer A e K vezes B, K, J de K de 1 a 5. E aqui está o C. Funciona, tá? Eu recomendo fazer isso daqui numa linguagem de baixo nível para você ver as coisas acontecendo. O que acontece é o seguinte, essa é a definição, mas quando a gente está fazendo isso em baixo nível, muitas situações dá para você fazer a conta de uma maneira otimizada. A gente não vai entrar em detalhes, mas é um assunto interessante para aqueles que gostam de eficiência e de entender como é que as coisas funcionam no computador, tá? Sim. Então vamos lá. Existe uma diferença importante, existe um conceito importante em questão de matrizes chamado esparsidade da matriz. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver quando a gente está resolvendo um problema é justamente dessa matriz que vai ser resultante, você resolver o sistema, se ela vai ser esparsa ou não, e quão esparsa, e se você tiver a chance, como ela vai ser esparsa, tá? Qual que vai ser o padrão de esparsidade dela. Então, um problema, a gente não vai ver ele aqui ainda, quem sabe algumas aulas para frente. Um problema bastante interessante é o problema da equação do calor. E quando você discretiza a equação do calor, você chega num sistema... Eu vou tentar escrever um pouquinho melhor. Você chega num sistema que tem um 2, um menos 1, menos 1, um 2, um menos 1, menos 1, 2, menos 1, 2... na diagonal. Nas 3 diagonais, para ser mais, né? E essa matriz ela é chamada de uma matriz tridiagonal. Nossa, que nome genial. Porque ela tem 3 diagonais. Tá? Aqui é 0 e aqui é 0. Tá? Então você tem um sistema assim, x1 até um xn aí.
igual a alguma coisa aqui. E esse sistema é um sistema esparso, tá? E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, a quantidade de zeros que tem na matriz é grande, é uma porcentagem grande de zeros. Essa matriz aqui é uma matriz n por n, tá? Ela pertence ao Rn por n. E o número de não zeros, número de não zeros, zeros, tá? Então aqui a gente costuma falar n, n, z, é a diagonal, que são n pessoas, e acima e abaixo da diagonal, que tem n menos 1 pessoas cada. Então é 3n menos 2. São 3n menos 2 elementos na diagonal. Então assim, se cada elemento gastar 1 de memória, tá? A gente pode inclusive fazer essa brincadeira aqui. O elemento básico do Julia é um float, tá? O número real. Se você clicar, né, float.size, ele vai falar 8. Eu uso 8 bytes, que são 64 bits. Então, se você tiver uma discretização que tem 1000 elementos, você vai estar usando 3, vou colocar assim, n igual a 1000. Você vai estar usando 3n menos 2 de memória, são 23 megabytes, tá? 23.000 megabytes. Eu estava falando em bytes antes? Menti. Aqui é byte. Então aqui é kilobytes. Eu tenho 23.000 bytes. Eu tenho 23 kilobytes. Tudo bem? Você aumenta aqui, 234.000. Você coloca 100.000 elementos. Você tem 2.000 e poucos kilobytes, que são 2 gigabytes. Eu estou em megabytes ainda. Eu não sei fazer conta, tá? Eu só sei usar letras. Então eu tenho aí 2 megabytes de memória que eu estou usando, tá bom? Beleza. E daí que o outro lado é eu usar a matriz inteira, 100% da matriz para guardar todo mundo. Então eu estou usando o float 64 e n quadrado pessoas. Eu já vou dividir por 1024 por 1024. Quantos gigas dá isso? Dá 76 gigas mais ou menos, tá? Então eu teria aqui 2 megabytes e aqui eu tenho 76.000 megabytes. Então, para uma discretização de 100.000 elementos, que você sente realmente a diferença. 100.000 elementos, 2 megabytes, nada. Você consegue colocar na memória de boa. Essa quantidade aqui, ele explode seu computador e o do vizinho, tá? Ele vai no vizinho explodir o computador do vizinho também, que o computador não tem memória na vizinhança para dar conta, tá? E mesmo que tenha, você não vai querer fazer esse tipo de coisa. Okay? Então, o conceito de esparsidade é extremamente interessante, é extremamente importante para resolver sistemas. E problemas de larga escala, a gente sempre precisa estar preocupado com a esparsidade do sistema. Beleza? Então, assim, a questão de memória é uma questão sempre importante nesse assunto de matrizes. Esparsidade e densidade são o mesmo conceito, né? Muito importantes. E um outro conceito importante é o armazenamento de matriz. Então, olha só. Quando você vai guardar essa matriz online, lembrando que a memória no computador ela é linear, tá? Em geral. Tem algumas coisas aí sobre cache, mas ignora tudo isso daí. É mais ou menos um bloco linear. Então, quando você fala assim, eu preciso guardar aí 2 megabytes, ele fala assim, você pede para alguém no seu computador, tá? Tem um programa responsável por isso, fala assim, me dá 2 megabytes aí. Aí ele fala assim, beleza. Aí ele chega lá, fala assim, deixa eu ver onde eu tenho 2 megabytes. Aqui tem 2 megabytes. E ele te dá 2 megabytes. Então, isso aqui é seu agora. Você está colocando essa coisa aí para guardar 2 megabytes. Quando você vai guardar matrizes, você tem que se preocupar justamente como é que você vai fazer isso. E se você falar, já que eu tenho 10 linhas, eu vou pedir 10 vezes 10 elementos, tá? Vamos simplificar e falar que eu estou pedindo 10 vezes 10 bytes. Quando eu peço 10 vezes 10 bytes, ele precisa te passar 10 ponteiros para onde estão as coisas e ele tem que buscar esses ponteiros e ficar andando na memória. Então, fica lento. Então, o que o pessoal faz, em geral, para matrizes, é
você pegar essa matriz aqui e escrever como se fosse um vetorzão, tá? Então aqui vai ser a primeira linha, aqui vai ser a segunda linha, e assim por diante até a enésima linha. Sair colocando tudo linearmente, você lineariza sua matriz, tá? E aí fica contígua, a memória contígua, que a gente fala, que quer dizer contínua, mas é contígua tecnicamente. E a questão é que como a memória é contígua no computador, como você faz as contas faz diferença. Hã? Que? Como assim? Então, aqui eu escrevi que a gente vai olhar de novo para y igual a ax. Então, eu estou olhando para y igual ao somatório de a e j, xj para i de 1 a m. Então, se eu for escrever isso daqui em baixo nível, não simplesmente a vezes x, como a gente vai fazer em Julia, em Python, em várias linguagens de alto nível, a gente precisa escrever dois fors, um for i e um for j. E aí você tem a dúvida, eu faço for i ou for j primeiro? E a gente vai comparar esses dois aqui hoje. Vamos fazer uma breve comparação desses dois. Tá? Vamos usar um pacote chamado Benchmark Tools. Ele não está autocompletando. Será que eu não tenho instalado? Exatamente. Então eu vou instalar o pacote Benchmark Tools. É um pacote pequeno, então não vai demorar muito. E já vou usar. E aí eu vou fazer duas funções. A função de multiplica ax1, onde eu recebo y, a e x. E eu calculo a multiplicação numa ordem. E a função onde eu calculo a multiplicação na segunda ordem. Eu vou pegar a matriz de tamanho de dimensão MNA, certo? Então eu vou pegar as dimensões dela. E eu vou fazer um for i de 1 a m, depois um for j de 1 a n. Bom, se eu estou fazendo for i primeiro, então deixa eu talvez separar esses dois aqui. Se eu estou fazendo y i, eu estou fazendo i primeiro, quer dizer que eu estou fazendo por linhas. E aí eu ando na coluna. Então eu preciso sair agregando esse elemento aqui, esse a i, j, xj, andando no j. Então a primeira coisa que eu faço é eu zero o i, porque eu não sei o que tem dentro dele. E aí eu calculo a i, j vezes xj. Beleza? Eu só quase que erro aqui, que faltou mais igual. E eu não preciso dar um return em nada, porque a gente não vai retornar nada disso. E a segunda maneira eu vou fazer o for j primeiro. E aí eu não posso zerar aqui. Então o que eu estou fazendo agora é olhando a coluna. Aí eu pego esse elemento, jogo no y1 próximo, no y2 próximo, no y3. Então eu uso um xi só e saio jogando ele para a esquerda. Sem otimizar nem nada que a gente está fazendo isso. A questão é que eu preciso antes limpar a memória desse cara. Então eu faço um for só limpando a memória. E aí depois eu faço um só andando no vetor. Beleza? Aqui já usei, a gente pode voltar para cá. Olha o código. Em um momento eu zero, em um momento eu adiciono um elemento. Em um momento eu zero, em um momento eu adiciono um elemento. Calculo o tamanho, calculo o tamanho. Beleza? Mesma coisa, só que eu vou rodar eles e eles vão ser levemente diferentes. Então aqui eu estou zerando, estou criando uma situação aí hipotética, a e x aleatórios, zerando esse y. Inclusive eu posso fazer já para... Vou fazer dois y's. Deixa eu cortar eles e deixar ele aqui, que aí eu posso reutilizar. E eu vou colar aqui o comando... Ah, sim, só para mostrar que funciona, vamos fazer essa multiplicação das duas maneiras. E eu vou verificar que eles são iguais, tá? Então vamos lá, eu vou calcular isso daqui. Vamos pedir para mostrar y1 e y2.
tá? A gente não consegue olhar muito bem, porque são valores gigantescos. Mas o que eu vou pedir para ver que eles são iguais é que o y1 é aproximadamente o y2, certo? E para ver que eles também estão funcionando em relação ao valor que deveria ser, eu vou comparar com a vezes x. Então, y1 é aproximadamente y2, que é aproximadamente a vezes x. Sim, deu verdade. Então, é uma operação que está funcionando. Eu não fui lá e, de repente, desaprendi a fazer essa conta, tá? E o que eu quero saber é quão rápido essa operação é. Então, faça um benchmark para mim da multiplicação de AX1. O A e o X tem que ficar fixo durante essa operação. Deixa eu zerar o N aqui. Ele demora um pouquinho, tá? Eu acho que esse tipo de investigação é bastante importante para uma disciplina introdutória, porque senão nunca mais vocês vão ver isso daqui, tá? Então eu acho importante de ver ela nesse momento. Então fiz aqui, vou rodar o outro enquanto eu explico. Estimação de memória que eu estou usando, 0, porque eu não estou criando memória nenhuma. Tempo mínimo que eu usei, 2.3 milissegundos. Tempo mediano, 2.8 milissegundos. Médio, 3 e máximo 6.8. Ele teve 1.600 avaliações, tá? Então o que quer dizer? Nesse tempo que ele ficou rodando aí, que parece que foram alguns segundos, ele rodou 1.600 vezes o código e me deu a média, a média, a mediana, o mínimo e o máximo, tá? Eu acho que dá até para pedir para fazer um histograma. A gente não precisa disso. Mas o pessoal que gosta de estatística pode até dar uma olhadinha. E aqui eu fiz a outra conta na outra ordem e você vê que ele foi mais lento, mais rápido. Aqui eu estou em 2, aqui eu estou em 900 microsegundos e em todas as outras medidas também ele foi mais rápido. Ele teve chance de fazer mais avaliações, mas isso não quer dizer nada. Ele foi o dobro mais rápido, quase, então ele conseguiu fazer o dobro de avaliações no mesmo tempo. Então, a segunda maneira de fazer a conta foi mais rápida, tá? A segunda maneira de fazer essa conta foi mais rápida, porque ele conseguiu acessar os elementos do vetor numa ordem preferível, da matriz numa ordem preferível. E só isso já ajuda ele. E é meio loucura, mas é verdade. Se você tivesse que implementar isso daqui, você mesmo você ia sentir a diferença. Implemente em baixo nível para você realmente sentir o gosto dessa coisa. Beleza? Sobre matrizes esparsas, só se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem o pacote Sparse Arrays, que é um pacote standard, né, da Standard Lib do Julia, onde você pode criar matrizes aleatórias, por exemplo, 10 por 10, e eu quero 3% de esparsidade, não, 30% de esparsidade. Então, essa matriz esparsa tem esses elementos aqui. Tá? Então, tem 38 elementos apenas e ele fala 2,1 é esse elemento. Armazenamento de matriz esparsa é outro problema, é outro assunto importante que a gente não vai entrar em detalhes. Tá? Se você quiser, você pode pegar as linhas, as colunas e os valores, fazendo find NZ. E isso daqui é um dos tópicos importantes, alunos de TCC e mestrado que eu oriento. Existe a área de interesse trabalhando com esse formato aqui, tá? Bom, enfim, sem entrar em detalhes, eu não vou fazer isso aqui agora. Eu só vou deixar um exercício para vocês. Raramente eu consigo deixar um exercício. E eu tenho um exercício muito simples aqui. Fazer as 6 ordens de C igual a AB. Então, lembra, A vezes B é C e J igual a um somatório em K para I e para J. Então, está implementada aqui a versão inicial, certo? Eu usei 3 e 4, que foi fixo, mas você pode realmente fazer genérico, melhorar esse código, e aí você tem as 6 ordens possíveis: IJK, IKJ, JIK, JKI e KIJ, KJI.
faça, tá? É legal. Se você puder, faça em C também. Mas aí tira o final de semana para fazer, porque vai demorar um pouquinho mais. Bom, vamos falar sobre sistemas um pouquinho. E vamos começar falando sobre... Vou colocar um título: Sistemas Lineares. Vamos falar primeiro como é que a gente vai ver que as coisas estão funcionando, que é um tema extremamente importante. Gerar problemas, tá? É muito importante. Se você for da programação geral, você sabe disso, eu espero pelo menos, mas o pessoal da matemática às vezes não percebe ou deixa passar. Você precisa que o seu código funcione, você precisa testar ele. O que as pessoas costumam fazer errado é: eu invento um código, certo? Eu invento um problema, resolvo esse problema, vi que deu certo. Legal? O problema é, quando você inventou esse problema, você realmente está pegando os casos? Você está pegando todos os casos que quer investigar? Então, saber gerar um problema é importante. E aqui, eu só gosto de fazer umas reclamações, tá? Porque eu sou velho, eu gosto de reclamar no meio das aulas. E aqui é uma maneira clássica de você criar problemas, tá? Essa aqui é uma maneira simples, não é exatamente a mais garantida que vai dar tudo certo, mas é uma maneira bastante simples, onde eu crio uma matriz aleatória, eu multiplico essa matriz por um vetor de uns, e eu chamo isso de B. Quer dizer que eu sei que a solução é o vetor de uns. Beleza? É uma maneira de gerar problemas que eu sei a solução. Existe uma chance infinitesimalmente pequena, mas ela existe, de que esse sistema seja singular. E existe uma chance não tão infinitesimalmente pequena de que esse sistema seja mal condicionado. Mal condicionado, eu fiz um movimento com a mão porque é uma palavra-chave. Um sistema mal condicionado a gente não vai ver agora, mas quer dizer que o seu sistema ele não é singular, mas é perto, tá? É estranho falar isso aqui agora, mas quando se for investigar esse assunto, vocês vão ver que faz sentido, tá? Dá para desenhar, inclusive, é uma coisa que faz tanto sentido que você consegue desenhar. Então, beleza, fiz isso daqui. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre uma pessoa chamada barra invertida. A barra invertida B. Tá? Na primeira aula de Julia que eu dei lá atrás sobre álgebra, na parte de álgebra linear, eu mostrei esse A barra B. A barra B resolve o sistema linear AX igual a B. E uma coisa que sempre passa na cabeça de alunos, e aqui, inclusive mestrandos, doutorados, é: se eu tenho A barra B, por que eu estou estudando como resolver sistema? E a questão é justamente que você não sabe o que o A barra B está fazendo, tá? Ele está fazendo uma coisa genérica. No caso do Julia, você pode abrir e ver. Inclusive em códigos fechados você pode abrir e ver. Mas o mais importante é, se você está trabalhando numa área que o seu sistema é específico, você quer usar um método específico, tá? Na academia, quando a gente faz essas coisas, a tendência é: eu preciso publicar. E aí eu vou resolver o sistema, resolvi um problema novo numa área, aí. Na indústria, em geral, é diferente. Em geral, quando você está pesquisando na indústria, tá? Claro, em muitas situações você só quer resolver o problema também, para você poder continuar ganhando dinheiro. Mas, pensando aqui, por exemplo, você está fazendo planejamento hidrelétrico do Brasil inteiro, tá? Se você conseguir economizar 1% de velocidade de memória, você vai estar economizando milhões de reais, tá? Então, essa economia é extremamente importante em situações muito grandes. Se você, por exemplo, um exemplo que eu já vi, já foi apresentado, você precisa fazer uma verificação na hora que o cliente vai lá e coloca o cartãozinho dele. Isso é um cartãozinho. A pessoa coloca o cartãozinho dele na máquina e para poder fazer pagamento de uma conta. Aquela máquina pega aquele cartão, manda a informação para o banco de dados, o banco de dados vai lá e fala assim, no caso, o software fala, tá bom, aprovo.
ou nego, porque eu acho que é um cartão clonado, e volta para a pessoa. Essa operação tem que durar um poucos segundos, porque o cliente vai ficar puto se demorar. E provavelmente, se você já saiu na vida e teve que usar o seu cartão, você já viu essa situação onde você passa o cartão e ele demora um pouco e você já fica estressado, tá? Demorar por causa da internet até você falar assim, paciência, não tem o que fazer. Mas demorar porque o seu software está rodando e demorando para poder dar uma resposta, aí é complicado. Então o que acontece é que você precisa fazer um código mais eficiente para que ele funcione melhor. Essa é uma das situações, eu diria que é uma das situações mais importantes. Principalmente quando você tem sistemas muito grandes, onde você realmente sente isso daqui pesar. Você sente ele ficar lento quando o sistema é muito grande. O A/B ele é razoavelmente eficiente, para 90% das coisas isso não importa, mas para coisas específicas a gente precisa de métodos específicos. E dito isso tudo, a gente estuda as coisas básicas também, porque faz parte da disciplina, né? Se você quiser trabalhar nessa área, é uma área de pesquisa, então é só por conta disso. Finalmente vamos falar sobre... Vamos falar sobre eliminação gaussiana. Então a ideia da eliminação gaussiana é exatamente a mesma ideia do escalonamento. O que você faz? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo numérico aqui para poder fazer a conta sem errar. Então, imagina que você tem o sistema 3x1 mais x2 mais 2x3 menos x1 mais 2x2 mais x3 x1 mais x2 mais 4x3 igual a 6, igual a 2, igual a 6. Tá? Então vamos resolver esse sistema. Nossa, meu Deus do céu. Tá bom, calma, relaxa. Vamos resolver esse sistema. A primeira coisa é que se você fosse resolver ele na mão, do jeito que você estudou em geometria analítica, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a linha 2 ou a linha 3 e colocar no lugar da linha 1. Por que você faria isso? Porque a conta fica mais fácil. Beleza? A gente faria isso na hora de resolver isso daí na prova, por exemplo, para poder fazer contas mais fáceis. A gente usar um 1 que está aqui, no lugar de usar o 3. A gente não vai fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer é pegar esta linha, multiplicar por 1/3 e vou somar a linha de baixo. Em outras palavras, a linha 2 vai ser substituída pela linha 2 mais 1/3 da linha 1. Ou ainda mais exato, a linha 2 vai ser substituída por L2 menos 1 sobre 3 a linha 1. Tá bom? O menos 1 é da linha 2 e o 3 da linha 1. Beleza? A gente faz isso. E quando a gente faz isso, a linha 2 sendo... Eu vou colocar tudo deitado. Menos 1, 2, 1 e o 2 do lado direito, tá? Eu vou colocar ponto e vírgula para você lembrar. E a linha 1 sendo, sabe? 3, 1, 2 e 6. Isso daqui vira L2, vai ser L2 mais 1/3 de L1, que vai ser menos 1, 2, 1, 2, mais 1/3, 1/3, 1/3 e 1/3 de L1. E isso daqui vai ficar 0. Agora é a hora da conta. Se eu errar a conta, vocês podem me avisar, tá? Note que se o vídeo estiver gravado, vocês não podem me avisar mais. Mas quem está ao vivo pode me avisar. 8/3, 1 mais 2/3, 5/3 e 4. Note que tecnicamente você pode me avisar se o vídeo estiver gravado nos comentários, mas já vai ser tarde demais. É isso que eu quis dizer. É isso aqui, tá? Que eu espero que esteja certo, a gente já vai descobrir. Então a linha 2 passa a ter um 0 nessa posição aqui. Nossa, que escolha péssima de linha. Vamos a esse. Melhor.
Eu vou fazer a mesma coisa para outra linha. Eu vou zerar aqui, vou fazer a mesma coisa para outra linha e vou zerar aqui. Tá bom? Essa é a ideia. Então, o que eu fiz matricialmente é... eu tenho uma matriz A e um B, e eu crio uma matriz aumentada. Essa matriz aqui pertence ao M por N mais 1, que eu tenho uma coluna a mais. E eu saio aplicando operações do lado esquerdo dela, tá? Eu saio fazendo eliminações do lado esquerdo dela, para que eventualmente, então eu faço operações elementares. Esse nome é porque existem 3 tipos de operações que a gente está fazendo. À esquerda, porque é sobre as linhas, para chegar numa matriz U, C, onde essa matriz U é triangular superior. Beleza? É só isso. Depois que eu tenho isso, eu vou ter um sistema UX igual a C, que é mais fácil de resolver. Então a pergunta é como é que eu faço para fazer essa eliminação. E a resposta já está aqui em cima. Eu já dei a dica do que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso daqui, essa conta aqui. Então, para cada uma das linhas que eu tenho atualmente, eu vou substituir a linha por um múltiplo da linha, pela linha atual, somado do múltiplo da linha de cima. Não imediatamente acima, mas da linha que está num ponto estrategicamente acima. Então, na primeira coluna, eu vou usar a linha 1 como linha principal, como pivô dessa coisa. Note que eu preciso que tenha um elemento na diagonal, tá? É preciso que A11 seja diferente de 0. E aí, nessa situação, eu sou obrigado a mudar de linha, mas a gente vai ignorar isso por enquanto. E aí, o que eu faço é... eu faço um LI igual a LI menos alguma coisa L1. O I de 2, então, o 1 mais 1, né, a primeira linha mais 1, até a última linha. E esse cara eu vou dar um nome para ele de MI1, porque fica óbvio que ele é I da linha que eu estou mudando e 1 da linha que eu estou usando de pivô. Também tem outros motivos, mas eu não vou contar agora. E esse MI1 tem que ser tal que... tem que ser tal que o novo elemento AI1 tem que receber 0. Tá? Então, quem que é AI1 de modo que o AI1 receba... quem que é MI1 de modo que o AI1 receba 0? E aqui, se você pegar este cara, ele vai dar AI1 menos MI1 vezes A11. Então, a conta que eu estou fazendo é essa conta à esquerda, AI1 menos MI1 vezes A11, que é o primeiro elemento das linhas 1 e I, multiplicando por essa constante aí, fazendo a conta específica, e vou chegar no novo valor, e eu quero que seja 0. E para ser 0, o MI1 tem que ser AI1 por A11. Então é isso daqui. Essa escolha zera a primeira coluna. Vamos ver? Vamos ver isso aí? E a gente vai ver assim. Inclusive, vou copiar aqui que eu tenho separado, para eu não ter que escrever. Essa é a minha matriz A que eu usei. O M21 vai ser o A21 dividido por A11. Acabei de escrever isso. O M31 é M31, é o A31 dividido por A11. E eu vou fazer a linha 2. Então, como é que eu faço a linha 2? A linha 2 vai ser
Eu preciso marcar o elemento da linha, que é 2, e as colunas são todas. Tudo bem? Lembra que essa anotação de Julia é parecida com a anotação de MATLAB, de C, de Python, de várias linguagens para você escolher todos. De R, inclusive, tem uma coisa parecida. 2 pontos, tá? Então é isso. Essas são as linhas 2 e 3. E o que eu estou dizendo é que eu vou substituir a linha 2 por isso daqui, vezes A1. Vou rodar. E veja que ficou 0 e números. E eu vou substituir também a linha 3. E veja que ficou 0 e números. Então aqui eu vou falar A2, 2 pontos, é igual a isso. E A3, 2 pontos, é igual a isso. E aí eu vou olhar que a linha A realmente teve os elementos 2, 1 e 3, 1 eliminados. Veja que eu já estou falando eliminados, porque eliminação gaussiana é isso. Esse é o nome da coisa. Eliminação gaussiana. Beleza? Esse M21, M31 são os elementos que eliminam as posições A21 e A31. Opa, mas e a segunda coluna agora? Porque se eu usar a primeira linha agora para a segunda coluna, eu consigo pegar esse cara, multiplicar por um valor e somar aqui vai dar 0. Só que esse 3 vai apagar isso aqui, e não é o que eu quero. A mesma coisa primeira linha e terceira linha. Se eu fizer uma mistura, esse 0 vai deixar de ser 0, e não é o que eu quero. Eu vou pegar a segunda e a terceira linha, porque 0 e 0 vai dar 0, independente da soma que eu faço. Tá? A combinação linear que eu fizer, 0 com 0 vai dar 0. Então eu vou pegar esse 2.333, multiplicar com alguma coisa e jogar aqui. E esse cara vai dar 0 agora. Então na segunda coluna, linha 2 é pivô. É a linha pivô da coisa. E aí a gente vai pegar a linha 3 e vai substituir pela linha 3 menos M3, 2, L2. Onde esse M32 é A32 sobre A22. Esses valores são novos, tá? Não são A22 e A32 originais. E essa parte é a parte que confunde um pouco, principalmente quando a gente for fazer mudança de ordem. Como eu falei, é importante fazer mudança de ordem, então aqui também pode aparecer. Se você falar assim, é só usar o elemento, então eu vou eliminar e acabou. Se você mudou a ordem, aí já não é mais exatamente isso. Por quê? Na hora que eu peguei a primeira coluna, eu mudei todas as linhas abaixo da linha 1. Tá? Mudei todas. Isso quer dizer que a linha 2, esse A32 e esse A22, não são o A32 e o A22 originais. Já são modificados. Então, às vezes, a gente coloca um índice a mais aqui em cima para falar em que iteração a gente está. Tudo bem? O problema é que fica muito carregada essa anotação, então a gente às vezes passa. E assim por diante, tá? Eu estou fazendo isso para todos. E o meu algoritmo geral de eliminação gaussiana ok? Meu algoritmo geral de eliminação gaussiana é simplesmente para J de 1 até N, eu vou usar a linha J como pivô, tá? Então vou colocar aqui um comentário em laranjinha. Nossa, esse comentário em laranjinha não funcionou. Vou tentar um outro laranjinha. Linha J é usada. Aí eu vou fazer para cada linha abaixo, então para ir da linha J mais 1 até a linha M, que o LI recebe o LI menos MIJ, LJ. E o MIJ aqui, tá? Vou colocar em comentários também. Inclusive eu não vou nem colocar em comentários, vamos deixar ele como uma parte do código. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender no futuro, principalmente.
E o M e J é A e J dividido por A, J, J, Jameson, ok? Isso daqui é só até aqui e isso é só até aqui. Essa é a eliminação gaussiana. Fez isso, chegou no fim. O que é importante de lembrar, que às vezes a gente esquece, que na eliminação gaussiana, cada linha é uma linha, é a linha J de A, B. Não pode esquecer do B, tá bom? E esse que é o problema dessa conta. A gente não pode esquecer do B. Se você esqueceu do B, não é mais eliminação gaussiana, é outra coisa. E se você está resolvendo um sistema linear, essa coisa não vai dar certo. Aqui eu tenho o A, eu vou criar o B aqui em cima. E agora, se eu rodar isso aqui de novo, ele vai quebrar, porque eu já modifiquei o A. No entanto, eu consigo rodar aqui embaixo, B2 igual a B2 menos M21, vezes B1, e B3 é igual a B3 menos M31, B1, que é exatamente a conta que eu precisei. A está aqui, B está aqui, e lembra que eu falei que eu tenho A barra B e ele vai resolver o sistema? Agora ele quebrou e não deveria. Então, isso foi completamente inesperado. Ah, sim. Ah, bom. Acabei de falar e já corrigi. Não vou nem cortar essa parte do vídeo que foi importante notar isso. Esse A eu acabei de modificar, certo? Então aqui é o A novo. Então quando eu faço A vezes 1, ele vai estar errado. Tem que ser A, rodei de novo. B, atualizei. Então esse aqui agora está certo. Agora eliminei. A A tá certa, o B tá diferente. Agora A barra B é o que eu quero. Então, as operações que eu fiz em cima do A barra B, matriz aumentada, mantém o sistema real. Por quê? E aí a parte que é importante do ponto de vista de teoria. Se eu tenho AX igual a B, uma operação elementar E quer dizer que eu vou ter EAX igual a EB. E só porque eu coloquei aqui, eu quero ordenar para ficar bonito. Então, o que quer dizer uma operação elementar sobre as linhas? Quer dizer uma matriz E, uma propriedade especial que a gente vai ignorar por enquanto, porque a gente não vai falar sobre a teoria nesse vídeo, que eu multiplico a esquerda da matriz E. Tá? Já é teoria para ser mais exato, mas eu não vou entrar em teoria mais pesada que isso. Multiplico a esquerda da matriz A, só que eu não estou simplesmente multiplicando na matriz, eu estou multiplicando na equação. Eu estou fazendo E vezes AX igual a E vezes B. Essa matriz ela é inversível, que é uma das propriedades, então essa conta é completamente bem determinada, não rouba, não quebra, não faz nada de errado. Daqui, de baixo para cima, eu posso ir à vontade. Eu posso multiplicar por E inversa e eu estou fazendo a operação inversa. Inclusive, fica a dica, a operação inversa disso daqui, vamos até colocar aqui de laranja. Isso daqui é a minha operação E, tá? A minha operação inversa seria o quê? Tá? Fica a dica para você. Fica o exercício, mas mais do que dica. A operação inversa dessa matriz seria o quê? Como é que eu faço para voltar a linha ao que eu tinha antes? Eu peguei a linha atual e subtraí MJ LJ. Então, para voltar ao que eu tinha antes, basta eu somar. Tá? Então, a operação inversa dessa matriz é exatamente somar M e J, L e J. A matriz E, que a gente consegue mostrar que é equivalente a isso, e a inversa são exatamente essa propriedade, de que o sinal do M e J vai mudar. Só isso. Tá? É muito bonita essa parte de teoria, como eu falei já no começo desse vídeo, é uma parte que eu gosto muito, devo fazer mais vídeos sobre isso, porque, bom, eu gosto, né? Vamos ver se outras pessoas vão querer mais vídeos sobre isso. Você quer vídeo sobre isso, deixa um comentário falando que tem interesse, para eu me empolgar, criar vídeo desse assunto.
E você realmente vê as coisas acontecendo numa teoria matricial. Não tão leve, mas bonita. Beleza? Enfim, tudo isso para dizer que, como eu fiz aquela conta, o sistema continua sendo equivalente. Então, a nova matriz A e o novo vetor B continuam tendo a mesma solução, A barra B. Próxima iteração, eu vou copiar, não vou copiar nada, na verdade. Próxima iteração, o M32 precisa ser usado. E o B, tanto o A3, todo mundo, que é a linha 3, tem que ser subtraída de M32 vezes A linha 2. Note menos igual, quer dizer, igual a A menos. E o B3 menos igual M32 vezes B2. E eu vou pedir para mostrar a matriz A e o vetor... Não, vou só mostrar a matriz A. Tá? 3, 1, 2, 3, 3, 2, esse coiso. E aqui eu tenho esse elemento que não é zero, mas você já sabe por quê, porque você viu os outros vídeos, certo? E o vetor B está aqui. Se você fizer a barra B, ele acha ainda a solução. Comentários sobre precisão numérica em 3 partes. Então vamos lá, coisas importantes aqui. Eu sei que vocês adoram quando eu falo comentários sobre precisão numérica, porque é um tópico extremamente lindo. Professor Abel, você deu esse sistema 0999, 1.2, 1.2. Aí você fez e falou, agora deu esse cara aqui, que é a mesma coisa. Eu tô vendo que não é a mesma coisa, porque o primeiro é 09999. É a mesma coisa dentro da tolerância esperada para precisão numérica, tá? Então, 0,99997 é exatamente igual a 1 para o que a gente espera. Aí ele tem, sei lá, umas 15 casas decimais corretas. É igual de verdade? Não. Quando eu faço essa mudança daqui para cá, tive uma... daqui não, né? Daqui de cima para cá, eu tive essa mudancinha aqui. Foi tão pequena, professor, então quer dizer que nunca vai acontecer nada. Não, vai acontecer sim. Então, pode acontecer de nessa eliminação o sistema ficar muito diferente do que era antes. A solução fica bastante longe da solução inicial. E isso é uma daquelas coisas que eu comentei da matriz ser mal condicionada, tudo bem? Isso pode acontecer. Você vai evitar isso, a gente vai ver como daqui a pouco. Mas é um problema que sim, poderia acontecer. Por acaso não aconteceu aqui, mas vocês veem que tem alguma diferença sim entre um sistema e outro, se você for exato até a precisão numérica. E aqui a mesma coisa, ele mudou um pouquinho ainda, tá? Aqui na verdade dali para lá não mudou nada, mas enfim, do original ele está diferente. Segundo comentário sobre precisão numérica, sempre que você faz essas coisas, ele vai começar a deixar uns números no meio, tipo uns 10 a menos 16. Não é um problema muito grande, até virar um problema grande. Quando a matriz ficar maior, esses caras acumulam, tá? E quando esses caras acumulam, o erro cresce, tá? Ele faz uma propagação do erro que você não quer deixar acontecer. Então você precisa mexer nisso aqui agora. Como? Olha, a operação que eu fiz aqui foi com o objetivo de zerar isso. Então, se ela tivesse sido feita de maneira exata, isto é, no mundo matemático da definição dos reais, isso daqui ia ser zero. Então, em vez de fazer essa matriz desse jeito, o que você pode fazer é você faz essa conta aqui só para as colunas da 2 para frente, no caso a 3, e você zera o A32 manualmente. E é isso que a gente vai fazer no código. Então a eliminação gaussiana vai ser um pouquinho diferente, na verdade, do que o que a gente escreveu aqui, quando a gente for implementar, por causa da precisão numérica. Copiou, colou. Então o que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Vamos fazer... Primeiro vamos apagar, né? E nós vamos fazer o seguinte, na hora que eu for fazer essa eliminação aqui do final,
eu vou zerar só os elementos além da diagonal. Então, a linha I da coluna J mais 1 para frente vai ser o LI, e eu vou colocar só J mais 1 para frente, menos MIJ, L, J mais 1 para frente. E o LIJ, eu vou dizer que é 0. Então, o que eu faço, no lugar de fazer o que eu falei, é, eu vou estar na matriz, vou zerar a primeira coluna, ignora ela, usa ela para fazer as contas, não pode apagar ela agora, mas para cada uma delas, você atualiza o resto da linha, zera a primeira coluna, na marra. Faz a mesma coisa para o resto da linha, zera na marra, e assim por diante. Tudo bem? Aqui eu vou mostrar que isso funciona refazendo a conta dessa maneira, e inclusive para vocês verem como é que fica a parte escrita. Então aqui é exatamente igual, nada mudou, isso tem que vir antes disso. Aqui eu vou pegar da linha 2 para frente, eu posso usar AND, eu posso usar N, tá? Como eu não estou usando N, eu não vou escrever, eu vou deixar AND. E A2, 1 é 0. A3 dá 2 para frente. A3, 1 é 0. É a matriz é a mesma, B, A barra B, o mesmo. Aqui só sobrou o elemento 3, mas eu vou escrever assim porque a gente não vai diferenciar na hora de implementar. E o elemento 3, 2 é 0. Tá aí, agora aqui tá bonitinho, B tá aqui bonitinho e A barra B tá aqui bonitinho, tá? Ele fica um pouquinho mais estável. É isso que a gente vai fazer. E vamos implementar esse código. Function elingaus A, B. Eu vou criar a solução aqui, tá? Inclusive aqui eu não tenho X, é só eliminação gaussiana. Então eu vou fazer a modificação do A e do B. Então aqui eu vou colocar um code elingaus AB. Inclusive, já para a gente aprender um pouco mais sobre a notação de Julia, eu vou colocar uma exclamação. E essa exclamação quer dizer que eu modifico a entrada, tá? Alguma entrada é modificada. Modifica A e B, eliminando, fazendo a eliminação gaussiana. Beleza? Então, eu estou usando exclamação para que fique claro. Exclamação é só mais uma letra aqui no Julia, tá? Comumente utilizado para indicar que a função modifica a entrada. Quer dizer, não vou fazer uma cópia de A, eu estou modificando a A. Vamos lá? A matriz A tem tamanho MN. Para cada uma das colunas, para cada uma das linhas, quem é M e J, quem é a linha que eu vou modificar? A linha I da coluna J mais 1 para frente. Note que esse J mais 1 para frente aqui, J mais 1 até N, eu posso dar um nome para ele, tá? Eu posso falar que aqui são as colunas. Assim, vamos escrever calls. E ele entende, tá? Ele entende essas coisas bonitas aqui. Calls é um range de colunas. São as colunas, não é só uma coluna. Então ele fala subtraia MJ vezes isso e B I do BJ. Fez essa conta, acabou. Eu vou deixar simplesmente isso, não vou mandar retornar nada. Vou criar uma matriz aleatória 3 por 5. Para ser mais exato, eu vou criar uma matriz aleatória 6 por 5. E B eu vou fazer A vezes 1 barra 5, porque eu quero mostrar outra coisa agora. A matriz A é assim, tá? Grande.
Vamos fazer elin Gauss AB. Rodou já, ele não fala nada, mas ele parou de mostrar estrelinha. Essa é a matriz A agora, que está errado, porque eu fiz alguma coisa errada em algum lugar aqui. Espera. E de 1 a M, isso está errado. Mas não era para ser só isso. E é o que eu pensei. Ele tá modificando alguns lugares. Ah, sim. E aí, ó, nossa, eu sou... Enfim, não se autodepreciem, pessoal. E zera o A e J, que eu esqueci de zerar o A e J. E o A e J não é esse IJ, é o... Pera, é o IJ sim. Não é de 1, é de J mais 1. Vocês veem o seguinte, uma coisa extremamente importante. Você escreve o código, tem um algoritmo para seguir, segue o algoritmo, não simplesmente sai copiando as coisas na sua cabeça. Porque senão você faz as coisas erradas depois. Então olha aí, fiz a eliminação. Abaixo da linha da coluna 1, eliminei. Da 1 e da 2, eliminei. 1, 2, 3, eliminei. 1, 2, 3, 4, eliminei. 1, 2, 3, 4, 5, eliminei. Essa matriz tinha 6 linhas e 5 colunas. As 5 colunas eram linearmente independentes, então eu tenho 5 colunas ainda linearmente independentes. E a sexta linha ficou 0. Isso é uma coisa comum em eliminação gaussiana. Tá? Note que o sistema que eu tenho com A barra B pode não ter solução. Quem é meu B resultante? Aqui. Para fazer AX igual a B com esse zero, ele não vai dar certo. Vai dar a solução impossível. Como falei, espero que vocês tenham feito isso em GA. Se eu tivesse com uma 5 barra 5 que tivesse uma das linhas ou colunas linearmente independente, isso também ia acontecer. Vamos mostrar? Eu fiz aqui já para ficar evidente, mas eu vou fazer desse jeito. Agora, pegar a linha 4, vou pegar em colunas para vocês verem que também funciona. Pegar a coluna 3 e vou dizer que ela é uma combinação da coluna 2 mais 2 vezes a coluna 5. Então, pessoal, achamos o erro óbvio aqui, eu esqueci de dividir por JJ. Como eu falei, olha o código, olha o algoritmo, tá? Se você segue o algoritmo, não tem erro. Mas, como eu deixei em páginas separadas, aí eu não presto atenção nas coisas. Tá? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Beleza, rodei agora, espero que vai dar tudo certo. Rodo, elimino A. E olha só quem apareceu, um 0. Note que esse 0 não está sendo eliminado, tá? Ele é um 0 natural. Na hora que eu peguei essa linha daqui e usei para eliminar essa, apareceu um 0 mágico aqui, tá? Por quê? Porque só existem 4 linhas importantes. Uma das linhas é a combinação das outras. E a mesma coisa se eu tiver coluna. Eu fiz ali a coluna antes, que foi aí que eu percebi o erro. E deu 0 aqui e aqui ainda, mas isso é coincidência. Então, assim, eu realmente mandei eliminar e olha, a última linha é 0. Então, para aqueles que gostam de álgebra linear, aí que a gente falou, você consegue fazer eliminação gaussiana sem o vetor B para poder examinar o núcleo da matriz ou a imagem da matriz. Você consegue fazer as eliminações dos subespaços da matriz, tá? O livro do Gilbert Strang tem esse assunto lá bastante interessante. Então, enfim, só para poder mostrar que ele pega esse tipo de coisa. Dito isso, como a gente já se divertiu, a gente pode fazer essa conta que vê que ele resolveu fazendo a barra B e chega em 1 em todos, ok? Bom, pessoal, uma coisa que vocês podem ter percebido também que eu fiz lá atrás é que quando eu tinha calculado o M e J separado, eu calculei o B depois. Então, eu posso, se eu tiver os valores de M e J, eu posso fazer essa conta com B a posteriori. Isso é útil quando? Se você quer resolver 2 sistemas lineares ou 3 sistemas lineares, mas que eles não vão ser feitos ao mesmo tempo, você pode resolver com um B, aí você guarda o M
Desculpa, você pode resolver sem um B, esquece essa linha, guarda os M's todos, e aí você cria outro código que só aplica o M nos B's, tá? Então ele só vai aplicar essa conta e guarda o A. Ah, mas aí eu vou gastar mais memória para guardar o A. Não, porque você pode guardar o A no 0. Aqui que entra a parte perigosa do alto nível. Você pode pegar esse 0 aqui, e em vez de você simplesmente colocar 0 e deixar ele inútil, você guarda o MJ. Só que se você fizer isso, contas diretas, como a multiplicação e a barra invertida, deixam de funcionar, tá? Mas a gente vai fazer isso sim, inclusive, porque a gente quer pensar um pouco como se tivesse em baixo nível, que é importante para o futuro. E aí, depois disso, o que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer para agora é como que eu resolvo o sistema triangular superior. A gente vai ver que é muito fácil, mas a gente não vai fazer isso hoje. Isso vai ficar para a próxima aula. E essa vai ser a única aula que eu vou realmente fazer alguma coisa sequencialmente. Vou fazer uma segunda aula sobre o mesmo assunto, no lugar de pegar um pouco de cada tópico, tá? Porque a gente não acabou o básico desse tópico ainda. E os outros tópicos todos a gente viu o básico. Então fique ligado, se inscreva no canal, se inscreva no Twitch também. Vou colocar esse vídeo, tem os vários outros vídeos que a gente fez sobre Julia e sobre cálculo numérico, para você poder acompanhar, para poder aprender mais. Deixe um comentário sobre suas vontades, coisas que vocês queiram aprender. Assim que eu acabar essa aula de cálculo numérico, eu vou decidir para onde que eu vou expandir esse conteúdo. Eu preciso montar uma aula de cálculo numérico, então tem um conteúdo que eu preciso realmente cumprir. E talvez a gente vá para a otimização não linear depois. E talvez a gente acabe expandindo um pouquinho mais esse cálculo numérico aqui. Talvez as duas coisas possam ser possíveis também, tá? Por conta das disciplinas da Universidade Federal do Paraná. Então, por enquanto é isso. Se inscreve no canal. Obrigado por me seguir. Obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Realmente o que me empolga para fazer isso é saber que tem gente assistindo. Fico muito feliz que vocês estejam realmente assistindo os vídeos e inclusive dando like. Então, brigadão e até a próxima semana.